As apresentações estão de volta, com mais slides, mais dados, mais chances de perder a voz, mas com muito mais conhecimento. Bom, agora a sessão cuja categoria é Ferrovias Sustentáveis. 15 minutos de duração, na tela o tempo restante da apresentação de cada equipe. Então, nessa sessão teremos 4 apresentações, pois os autores do projeto Transporte Ferroviário a Hidrogênio, benefícios ambientais e econômicos frente aos combustíveis fósseis, Leonardo Moreira Ferreira, coautores Aline Pott, Caroline Rodrigues Vaz e Maurício Uriona Maldonado, da Universidade Federal de Santa Catarina, não puderam estar conosco. Bom, então vamos lá. Certificação Aterro Zero, aplicação nas unidades de Alto Araguaia, Mato Grosso, Alto Taquari, Mato Grosso e Rondonópolis, Mato Grosso, rumo Malha Norte. Autor Guilherme Borges Pereira e coautores Gabriela Caroline Brolo de Almeida e Diego Lopes, da Rumo Logística. Por gentileza, queiram ocupar aqui o dispositivo. Passador. E microfone exclusivo para os apresentadores. Ok. Muito boa tarde a todos os presentes. Passar um pouquinho para vocês aqui do nosso trabalho da certificação Aterro Zero, aplicação das nossas unidades da Rumo, né, dentro de Alto Araguaia, Alto Taquari e Rondonópolis, todas essas dentro do Mato Grosso, né. Apresentando aqui e agradecendo também, junto comigo, a Gabriela, minha coordenadora dentro da Rumo, o Diego, coordenador também, os quais ajudaram bastante para fazer todo esse trabalho aí também. Tá? Então, para passar esse trabalho para vocês, pessoal, primeiramente a gente tem que falar da parte de gerenciamento de resíduos, né? E aqui a gente aborda vários tópicos. Tá? Quais são os objetivos para fazer esse gerenciamento? Primeiro, fornecer validação externa das práticas ambientais de uma organização. Né? Atualmente, para quem atua nessa área ambiental, a gente sabe que, né, para angariar parceiros, clientes, a gente precisa ter uma pegada ambiental bem forte, né, e, por isso, um dos motivos da certificação também, da gente ter essa validação por esse motivo. Atendimento a requisitos legais, obviamente, né, porque a gente precisa seguir a legislação, todas as que envolvem resíduos, e aí a gente vai passar essa parte mais à frente também, a gente cita algumas dessas legislações. Então, mesmo nas nossas condicionantes das nossas licenças operacionais, a gente precisa estar cumprindo com o que esses requisitos nos fornecem também. Melhoria do desempenho ambiental periodicamente, e essa última palavra, né, periodicamente por quê? Né, a gente sabe que trabalhar com a parte do meio ambiente e principalmente de gerenciamento de resíduos não é da noite para o dia. Então, demanda toda uma análise, todo um estudo de processos para fazer essas melhorias e a gente poder, dali, passar a aplicabilidade. Garantia da destinação final adequada dos resíduos, né, para ter toda essa rastreabilidade do que a gente gera, né, como isso está sendo transportado e, por fim, como isso está sendo destinado. Então, a gente tem que ter todo esse mapeamento desde a geração até o processo final da destinação. Conscientizar a sociedade e empresas sobre a importância da gestão correta, entender, né, que a gente possui vizinhos, às vezes, né, dentro dos nossos, fora dos nossos limites, na verdade, e que a gente não pode perder a mão nesse sentido e tem que sempre estar mapeando para saber como estão sendo armazenados, geridos, transportados e destinados esses resíduos. Tá? Evitar contaminação e proliferação de vetores também é um outro ponto de grande importância, né, dentro dessa parte do armazenamento em si. Aí a gente também coloca a questão dos 5 R's, né, que hoje está muito latente. Então, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, né, são pontos essenciais. Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas. Então, a gente tem que estar sempre em estudo, sempre em análise, para estar sabendo ali o que é mais viável para se fazer com aquele tipo de resíduo. Sempre a gente se depara com novas tecnologias e novas formas para fazer esses tratamentos. Né, aqui, por fim, a gente coloca a implementação do sistema Vertown, que é uma ferramenta de gestão e controle dos resíduos que a gente implantou há pouco tempo, mas que tem sido bem efetivo dentro do nosso gerenciamento. Então, nesse mapeamento que eu tenho citado aqui por várias vezes, ele veio a melhorar bastante o que a gente tem feito.
e evitar destinações para aterros sanitários, que é propriamente o motivo da nossa certificação, né? Apesar do aterro ter vindo, na época, como uma salvação dos antigos lixões, né, a gente sabe que há formas ambientalmente mais adequadas e mais viáveis do que os aterros, até porque eles têm vida útil, né? Então, a certificação Aterro Zero, quais são os objetivos dela, né? Prática de melhoria contínua, e aí a gente tem que estar sempre implementando, controlando, gerindo isso dia após dia, sabendo o que está sendo feito ali dentro. Redução do impacto ambiental dos processos, isso é automático, na medida que o processo ele vai sendo implementado e colocado em prática, a gente vai percebendo isso nos números. Identificação e tratamento dos resíduos, e aqui entra muito no mapeamento e a rastreabilidade, a qual eu estava citando. Maximização do reaproveitamento e envio de resíduos para aterros sanitários, né? Então, esse é o ponto principal, né? Quanto menos resíduos a gente consegue enviar para aterros, e mais à frente vão ser explorados esses dados aqui para todos vocês verem, mais a gente chega num nível de certificação mais alta também. Identificação das quantidades geradas, transportadas e destinadas, aí mostrando a gestão como um todo. São feitas auditorias nas unidades e nos fornecedores, né? E aí essa metodologia também vai ser explicada mais à frente, mas eles escolhem um fornecedor para fazer essa auditoria em loco, bem como das 3 unidades que foram citadas aqui para vocês. Revisão das tecnologias de destinação, isso aí nada mais é do que a tecnologia que eu utilizo hoje, ela está sendo a mais adequada? Há alguma tecnologia mais viável, economicamente e ambientalmente mais viável também? A gente tem que fazer essa análise. Parte para a definição de percentual do destino final dos resíduos, né, e aí a gente fazer a qualificação. Segmento das premissas de destinações mais nobres possíveis, tá, e aí a gente vai ver alguns exemplos também. E partindo para a proposição de melhorias, para a gente sempre estar periodicamente ali avaliando e conseguindo complementar o que falta para o nosso gerenciamento, para a gente chegar sempre num nível mais alto, né. A certificadora ela foi a Zero Resíduos, né, ela trabalha no desenvolvimento de soluções ambientais inovadoras, né, com implantação à operação. E aqui a gente vai até citar também a parte da metodologia dela. Então, o que eu havia falado anteriormente, né, dos requisitos legais, o que a gente pode citar, além das várias que a gente tem, né, principalmente a nível nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305, Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938, Portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 280, que inclusive institui a exigência aí da emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos, do MTR, e também outra sendo citada aqui, que é a NBR, a BNT 10.004, né, que estabelece o critério para a classificação dos tipos de resíduos gerados. Então, falando um pouco da Rumo Malha Norte, né, pessoal, dentro dessas 3 unidades que a gente citou, né, a Malha Norte ela tem um total de 754 km de extensão, tá? Um volume total transportado em 2023, que é o ano base, que foram feitas as análises de dados, né? E ali a gente tem 60,6 bilhões de TKU, isso foi 78,4 do total transportado por toda a companhia. Então, só para se ter uma ideia da importância geral ali dessa malha dentro da nossa companhia. Objetivo da Malha Norte, né, o transporte eficiente, sustentável dos commodities agrícolas, e aí envolve soja, milho, açúcar, né? Isso tudo para a questão de exportação nos portos. Citamos aqui o terminal de Rondonópolis como maior da América Latina, efetivamente, movimentando aí cerca de 26% dos grãos exportados. E as atividades principais, descarregamento de caminhões, armazenamento e carregamento de trens para exportação. Qual foi a metodologia utilizada pela Zero Resíduos? Dentre elas, o que a gente pode citar resumidamente, né? Mapeamento e rastreamento dos resíduos gerados e destinados, a análise da gestão interna, né, nas auditorias, que eu citei aqui, levantamento do inventário de resíduos gerados no ano base 2023, e aí ali foram analisados acondicionamentos, transportes, documentações, destinações, e a busca do máximo aproveitamento e redução do envio de resíduos para aterro. Então, o que eles usavam, né? São 5 tipos de selos que eles fazem, né, dependendo da porcentagem de resíduo que não é destinado para aterro. Então, a gente circula aqui essa parte do número 2, que é o selo platina, onde a gente teve acima de 98% ou até 99,99% dos resíduos desviados de aterro, tá? Então, a gente está trabalhando para chegar nesse selo diamante, que aí sim, efetivamente, é o mundo ideal. Então, falando unidade por unidade, tá, pessoal? No terminal de Alto Araguaia, quais são as maiores gerações que a gente tem ali? Água e óleo,
diversos não contaminados, sucata ferrosa mista. Então, quais foram os resultados que a gente observou por meio de todos esses resíduos em maior escala que a gente gera? Água e óleo para tratamento de efluentes, diversos não contaminados são encaminhados para coprocessamento e a sucata ferrosa mista para reciclagem. Com isso, a gente teve um montante aqui de 99,80% dos resíduos desviados de aterro sanitário. E, falando ali um pouco de oportunidades de melhorias também, né, seria essa separação, até explicando um pouco melhor, esse elemento filtrante, ele é uma peça da locomotiva, né, seria o filtro dela que se encharca com óleo, ele tem uma parte metálica, e aí seria essa separação da parte metálica para envio para reciclagem e todo o restante que teve contato com graxa, óleo, contaminantes, enfim, a gente dá uma destinação diferenciada para cada tipo de material. No terminal de Alto Taquari, né, a gente já teve 2 tipos de resíduo ali em maior escala, que é sucata ferrosa mista e água e óleo, e daí 3 tipos também de destinações diferentes. Aí a gente pode citar reciclagem, coprocessamento e o tratamento de efluentes, né, com um montante de 99,96% dos resíduos efetivamente desviados de aterro. Aqui a gente quase chegou no 100%, né, a gente quase chegou no mundo ideal. Também, como oportunidade de melhoria, o mesmo tipo que foi citado ali para o Alto Araguaia. Tá? E, por fim, Rondonópolis, né, que é em maior proporção, como eu citei aqui, a gente teve grãos e outros resíduos orgânicos, e aí vocês veem um montante que são bem mais quantidades, né? Resíduos de fossa séptica e diversos não contaminados também. E todos os tipos de destinação, né, coprocessamento, recuperação energética, que faz parte da grande gama aí de destinação dos nossos resíduos, bem como uma pequena parte ali para reciclagem e de tratamento de efluentes também, mas o grande montante seria para essa parte de grãos e outros resíduos, nessa questão de coprocessamento e recuperação energética. E aí a gente obteve resultado de 99,80% dos resíduos efetivamente desviados. Ali a gente já teve, além, né, do padrão que a gente teve para os outros terminais de melhorias, né, da separação da parte metálica, também o gerenciamento efetivo dos resíduos de grãos, né, com revisão de metodologia de coleta. Então, a gente tem outros tipos de tecnologia, e a gente vê compostagem, como outras também, né, a gente tem que analisar essas viabilidades, né, tanto para transporte, como fechamento de contratos com fornecedores, né, para analisar quais serão as oportunidades mais viáveis dali para frente. O que a gente obteve de conclusão a partir dessa certificação, tá, pessoal? Empenho na implementação de gestões eficientes e adequadas dos resíduos. Né, por tudo que foi feito aqui, né, a gente vê a questão do mapeamento, gerenciamento, né, rastreio de tudo. A gente não pode perder a mão de nada do que a gente está trabalhando ali dentro daquele processo. Complexidade das operações é levada em consideração, até por tudo que a gente tem visto aí nas palestras aqui hoje também. Né, não é uma atividade fácil o transporte ferroviário, e aí a gente enfrenta várias situações nesse meio. Se ater para que as empresas contratadas sejam referência na área de gerenciamento. Então, fazer toda uma análise de quem a gente está trabalhando em conjunto. Né? A empresa tem licença operacional ambiental, ela está licenciada para estar executando aquele tipo de atividade, seja para transporte, para tratamento de resíduo ou qualquer outra atividade que seja, tem que se fazer toda essa análise anteriormente a qualquer fechamento de contrato e uma execução definitiva de um serviço ali dentro. Adotar formas ambientalmente mais adequadas de tratamento e destinação dos resíduos gerados. E aqui entra muito dos estudos. Né? A gente tem que estar constantemente observando, né, as novas tecnologias que têm surgido no mundo para a gente estar avaliando a aplicabilidade dentro das nossas unidades também. E, por último, né, uma recertificação que foi conquistada em 2024. A gente, há pouco tempo, realizou essas auditorias nos mesmos terminais. Conseguimos a recertificação dessas unidades, né? Então significa também que o trabalho tem sido bem feito e a gente caminha a passos largos aí para melhorar efetivamente cada vez mais os processos dentro dos nossos terminais. Aqui as nossas referências que a gente utilizou para a construção do nosso artigo também. Acredito que eu tenha cumprido o tempo aqui, não sei se eu corri muito, mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rumo Logística, mais uma apresentação.